negros, melanésios, são bestas? Ou são seres humanos como nós, europeus? Veja bem, olha que interessante. Então, no século XV, quando a circunnavegação começa a ganhar força, né, em busca das matérias-primas, em busca de especiarias, em busca de riquezas, e os europeus começam então a chegar naquilo que eles chamaram de Novo Mundo, que era uma parte do planeta que até então era desconhecido. Quem que o europeu encontrou lá? O outro. E esse outro, sim, tinha características, né, do fenótipo diferente da dele. Tão diferente que o europeu chegou a se questionar: ora, esses aí seriam humanos? Essa é a questão. Então, seguindo com o slide número 10, o texto vai dizer: até o fim do século XVII, a explicação dos outros passava pela teologia e pela escritura, pois tinha o monopólio da razão e da explicação. Para aceitar a humanidade dos outros, era preciso provar que são também descendentes do Adão. Prova parcialmente fornecida pelo mito dos reis magos, cuja imagem exibe personagens representantes das três raças, sendo o Baltazar o mais escuro de todos, considerado como representante da raça negra. Então, pessoal, deixar bem claro, e o texto está explicando bem, que nesse período, do século XVII, o monopólio da razão ou do conhecimento passava então pela igreja, por isso, uma explicação teológica. Bom, pessoal, vamos seguir o slide número 11, vai trazer umas imagens que eu selecionei para vocês aqui, do que seria a representação então, né, desses três reis magos. E no número 12 vai dizer o seguinte: olha só, no século XVIII, batizado século das luzes, isto é, da racionalidade, os filósofos iluministas contestam o monopólio do conhecimento e da explicação, concentrado nas mãos da igreja e os poderes dos príncipes, para buscar uma explicação baseada na razão, transparente e universal, e na história cumulativa e linear. Eles recolocam em debate a questão de saber quem eram esses outros recém-descobertos. Então, nesse debate de procurar saber se aqueles outros, no caso, os negros, os ameríndios, os melanésios, que eram diferentes dos europeus que eles encontraram navegando o mundo afora, no século XVIII, no século da luz, buscava-se uma explicação, então, que não fosse a teológica, que não fosse a questão dos três reis magos. E aí, o que eles fizeram? O texto vai dizer que nessa busca, eles vão retomar aquele conceito inicial que o Calvo-Lindner pensou para classificar plantas e animais, e vão fazer essa transposição para pensar a raça aplicada nos seres humanos. Então vamos lá. A slide 13 vai dizer isso, né? Assim, os iluministas do século XVIII lançam mão do conceito de raça já existente nas ciências naturais para nomear esses outros que se integram à antiga humanidade como raças diferentes, abrindo caminho ao nascimento de uma nova disciplina chamada História Natural da Humanidade, transformada mais tarde em Biologia e Antropologia Física. O slide 14 vai dizer: os conceitos e as classificações servem de ferramentas para operacionalizar o pensamento. É nesse sentido que o conceito de raça e a classificação da diversidade humana em raças teriam servido. Infelizmente, desembarcaram numa operação de hierarquização que pavimentou o caminho do racismo. Então veja bem, o autor vai dizer que a questão, ou o cerne, né, a problemática, nem foi tanto a questão da classificação, pensar os humanos em raça. Mas o grande problema foi pensar uma hierarquia de raça, de modo que houvesse uma raça que, por motivos diversos, filtros diversos, fatores diversos, poderiam então colocar uma raça acima da outra, de modo que uma pudesse se sobrepor no poder, controlar, e a outra tinha que sempre servir. Então, essa é uma questão, e o século XVIII, a partir do momento que se encontra esses outros no século XVIII, vai surgir aí um fator que vai ser crucial para pensar a questão da raça, que aí sim, que vai ser o seguinte: no século XVIII, a cor da pele foi considerada como um critério fundamental e divisor de águas entre as chamadas raças, branco, negro e amarelo. Então,
No senso comum, quando a gente fala em raça, racismo, imediatamente nos remete, né, à cor preta. Mas a literatura vai dizer que isso só funcionou nesse sentido do século XVIII para cá. Antes do XVIII, o critério de raça aplicava-se de forma diferente. Então vamos lá para o 15º slide. No século XIX, acrescentou-se ao critério da cor outros critérios morfológicos, como a forma do nariz, dos lábios, do queixo, do formato do crânio, o ângulo facial, etc. Para aperfeiçoar a classificação, o crânio alongado, dito dolicocéfalo, por exemplo, era tido como característica dos brancos nórdicos, enquanto o crânio arredondado, braquicéfalo, era considerado como característica física dos negros e amarelos. Olha que interessante. Então, se no 18 o critério da cor tornou a ser fator super importante, ao 19 foi acrescentado fatores morfológicos, forma do nariz, forma do crânio, né, para poder classificar as pessoas. Veja que interessante. Então vamos avançar aqui para o slide 16, que diz o seguinte: no século XX, nosso século está bem aqui, descobriu-se, graças aos progressos da genética humana, que havia no sangue critérios químicos mais determinantes por consagrar definitivamente a divisão da humanidade em raças estancas. Grupos de sangue, certas doenças hereditárias e outros fatores na hemoglobina eram encontrados com mais frequência e incidência em algumas raças do que em outras, podendo configurar o que os próprios geneticistas chamaram de marcadores genéticos. E o slide 17 diz assim: combinando todos esses desencontros com os progressos realizados na própria ciência biológica, genética humana, biologia molecular, bioquímica, os estudiosos desse campo de conhecimento chegaram à conclusão de que a raça não é uma realidade biológica, mas sim apenas um conceito, aliás, cientificamente inoperante, para explicar a diversidade humana e para dividi-la em raças. Ou seja, biológica e cientificamente, as raças não existem. Então, olha só que interessante, pessoal. Há um ponto que a ciência, já no século XX, desiste de todas as tentativas e compreende de uma vez por todas que não existe raças humanas. O que existe é apenas uma raça humana. Então, na biologia, não se discute com raças. Mas por que insistimos em trabalhar com raças? Porque trabalhamos com raça não numa perspectiva biológica, mas sim numa perspectiva sociológica, uma vez que os efeitos dessa construção temporal ainda exercem um efeito real nos dias de hoje. Ou seja, uma subjetivação através do tempo, cujo efeito sente-se até nos dias de hoje na questão da hierarquização das raças e também no uso do racismo como tecnologia de poder. Então vamos lá para o slide 18. Assim, os indivíduos da raça branca foram decretados coletivamente superiores aos da raça negra e amarela, em função de suas características físicas hereditárias, tais como a cor clara da pele, o formato do crânio e a forma dos lábios, do nariz, do queixo, etc., que, segundo pensavam, os tornavam mais bonitos, mais inteligentes, mais honestos, mais inventivos, né? E, consequentemente, mais aptos para dirigir e dominar as outras raças, principalmente a negra, mais escura de todas e, consequentemente, considerada como a mais estúpida, mais emocional, menos honesta, menos inteligente e, portanto, a mais sujeita à escravidão e a todas as formas de dominação. O slide 19 segue dizendo que podemos observar que o conceito de raça, tal como empregamos hoje, nada tem de biológico. É um conceito carregado de ideologia, pois, como todas as ideologias, ele esconde uma coisa não proclamada: a relação de poder e de dominação. Os conceitos de negro, branco, mestiço, não significam a mesma coisa nos Estados Unidos, no Brasil, na África do Sul, na Inglaterra. Por isso que o conteúdo dessas palavras é etnossemântico, político e ideológico.
e não biológico. Seguindo por slide 20, se na cabeça de um geneticista contemporâneo ou de um biólogo molecular a raça não existe, no imaginário e na representação coletiva de diversas populações contemporâneas existem ainda raças fictícias e outras construídas a partir das diferenças fenóticas, como a cor da pele e outros critérios morfológicos. E a partir dessas raças fictícias ou raças sociais que se reproduzem e se mantêm os racismos populares. Bom, pessoal, nosso encontro por hoje foi isso. Eu agradeço a paciência de você que ficou até o final do vídeo e convido a você a baixar esse texto em PDF que está disponível na internet, do autor Kabengele Munanga, intitulado Uma abordagem conceitual das noções de raça, racismo, identidade e etnia. Até a próxima, pessoal!